da situação em que nós estamos vivenciando. O Senhor trouxe uma palavra acerca desse tema, o povo de dura serviço. Deuteronômio 9, 13, está lá nos primeiros livros da Bíblia. Pode ir lá em Gênesis e vir folheando que você vai achar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Todos abriram? Amém. Deuteronômio 9:13. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura serviço. Vamos ler também Atos 7:51. E é mais para o final da Bíblia, mais para o meio da Bíblia, né? Atos 7:51. Deram uma informação aqui que eu preciso aproximar o microfone até a boca. Muito obrigado por essa informação, por essa instrução, melhor dizendo. Atos 7:51. A palavra nos diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então nós vamos para Gálatas 1:6. Pouco mais à frente, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Um exercício de escola bíblica agora, né? Folheando a palavra. Abriram? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Senhor Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor eu dou ao Senhor. Te agradeço pela vida, pela respiração, por todas as outras coisas, por tudo quanto o Senhor tem feito, tudo quanto o Senhor há de fazer também na sua igreja reunida aqui, tudo quanto o Senhor tem feito e há de fazer na minha casa, no meu lar, tudo quanto o Senhor tem feito e há de fazer na casa, no lar dos meus irmãos e irmãs, reunido aqui nessa congregação. Eu te dou graças, a sua palavra diz que o Senhor é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as outras coisas. Nós te agradecemos por isso. Eu te agradeço por essa palavra de hoje, ao qual o Senhor quer nos instruir. O Senhor quer que nós nos aproximemos mais do Senhor, sem resistência, sem essa dureza de coração, sem esse inclinar tão difícil. Mas o Senhor quer que nós nos aproximemos, meu Deus, com facilidade, com mais leveza, com mais atenção às instruções do Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, um povo de dura cerviz.
mensagem que Deus trouxe ao meu coração nos últimos dias, a esse respeito, quanto a essa dificuldade que o ser humano tem de se curvar diante de Deus. Dura cerviz quer dizer uma pessoa que tem o pescoço duro, pescoço que não se curva com facilidade. E aí o Senhor, em momentos aqui, falando para o povo de Israel, Ele trata essa questão. Um povo de dura cerviz quer dizer que é um povo que não se curva facilmente às instruções de Deus, à voz de Deus, ao que Deus tem para o povo ou para a nação. Ele falou especificamente, com mais frequência para o povo de Israel, porque ele tinha uma promessa para aquele povo, e eles estavam conscientes, porque eles eram muito bem instruídos dessa promessa, de que eles herdariam uma terra que mana leite e mel. E o Senhor tinha essa promessa para eles. Nós lemos Atos 7,51, Estevão, antes de morrer, ele faz um relato de toda a ação de Deus, de Abraão até aqueles dias em que ele estava vivendo aquela perseguição. Ele estava diante de um povo que já estava com pedras na mão para apedrejar ele ali naquele momento, por causa do Evangelho de Cristo. E ele mostra que a situação a qual ele estava vivenciando é porque trata-se de um povo que não se curva facilmente à voz de Deus. E ele traça um relato de Abraão até aqueles dias, antes de morrer. Ele lembra aquele povo de que desde antigos povos eles tinham sim essa dificuldade de curvar diante de Deus. E nós, hoje, a igreja hoje, ela fala muito de aproximar de Deus, de fazer a vontade de Deus. A gente ouve muito isso nos púlpitos. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente ouve muito falar disso, de um povo que ele quer muito aproximar de Deus, que ele deseja a vontade de Deus, e todo esse discorrer dessa narrativa que nós falamos frequentemente. Mas quando nós nos deparamos com a voz de Deus, quando nós nos deparamos com a instrução de Deus, nós temos dificuldade de curvar. Por isso, um povo de dura cerviz, a cervical é dura, ela não se curva. É um hábito de povos antigos, quando estava diante de uma divindade, era de se curvar, literalmente. Você vê essa prática ainda em nações em que o regime monarca ele prevalece ainda. Eles têm um costume de, quando passa uma autoridade, ele se curva, né? Então, o dura cerviz, ele trata disso mesmo, dessa dificuldade que o povo tinha de se curvar diante de Deus, diante da voz de Deus. Então, nós aprendemos com isso que uma das coisas, e aí Deuteronômio ele narra toda essa situação, quando ele relata José, quando ele é levado como escravo pelos egípcios, o Senhor faz dele um governador daquele lugar, e deu ali algumas revelações para ele. E uma das revelações que Deus deu para José, é que ele deveria fazer uma reserva muito robusta, de que viria ali dias de escassez, e que as nações viriam até ele para comprar alimento. E José, ele foi atento à voz de Deus, e assim ele o fez. Ele fez uma reserva muito boa,
E quando chegou esse período de escassez, as nações começaram a ir até José para comprar alimento, ir até o Egito para comprar alimento, porque o boato correu rapidamente que no Egito tinha alimento. Então, a família de José foi até o Egito para comprar alimento. José, quando se deparou com aquela situação, ele reconheceu os seus irmãos e ele trouxe toda a família dele para o Egito. Resumindo, ele trouxe toda a família dele para o Egito, e ali o povo de Israel se constituiu como um povo numeroso naquele lugar. Os filhos de Jacó, com suas tribos, eles se tornaram um povo numeroso naquele lugar. Morrendo o rei, morrendo o faraó, se levantou outro rei para aquele povo, um rei que não conhecia José. E ele percebeu que aquela nação estava muito numerosa, e ela ia chegar ao ponto que ia ser muito mais do que eles, e ele ficou preocupado. Aí ele estabeleceu ali um controle de natalidade. Olha, não pode nascer mais gente desse povo, não. Nós vamos ter que matar essas crianças. E ali Deus preservou um homem chamado Moisés, naquele lugar, e levantou ele como um resgatador daquele povo. E deu para ele essa missão, essa dura missão, de resgatar o povo do Egito. Deu para ele todas as coordenadas, ele recebeu todas as coordenadas, foi resistente. O Senhor disse que não precisava preocupar, que tinha o seu irmão Arão, que falava fluentemente, que ele colocaria ele juntamente, e que o Senhor falaria através dele, e sim, o plano dele de resgatar o povo seria estabelecido, porque aquele povo estava no regime de escravidão, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz daquele povo, e tirou daquele lugar. Só que nesse processo, o Senhor, Deus não habita, a palavra vai dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O que quer dizer um templo feito por mãos de homens? Quer dizer um coração que não é inclinado para Ele, trata-se de uma vida que não se rende à voz dEle, à vontade dEle. Então, o Senhor, quando Ele se depara com um ser humano nessa situação, Ele não habita naquele lugar. Então, quando nós falamos que nós que reconhecemos o Senhor como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo, Ele mora em nós. Aqueles que não tiveram a revelação, o Espírito Santo, Ele não pode fazer morada, porque eles não entenderam o propósito de Deus. Então, e aquele povo, eles distanciavam de Deus, dia após dia, mesmo Deus fazendo todos os sinais que Ele estava fazendo no meio daquele povo, eles ainda tinham um coração duro à voz de Deus. E numa dessa situação, Deus separa Moisés para trazer a revelação dos mandamentos para ele, e Moisés fica ali separado 40 dias e 40 noites, e nesse período, o povo sentiu a ausência de Moisés, e eles chegaram até Arão e falaram assim: olha, o seu irmão está demorando demais descer desse monte aí, então a gente precisa fazer um Deus para nós, servir, porque nós não temos um Deus para servir. E Arão, duro de coração também, pediu para que reunisse todos os utensílios de ouro, anéis, argola, cordões, e fizeram ali um bezerro de ouro. E Moisés, quando ele estava ali falando Deus quando estava ali falando com Moisés, ele disse para ele: ora, desce rapidamente, porque o povo a qual você está conduzindo, olha o que Deus fala com Moisés, o povo a qual você está conduzindo, está levantando um bezerro de ouro lá, e você precisa descer. E Deus ali
traz a sentença para aquele povo. Deus, ele queria destruir aquele povo. E Moisés, como o Senhor levantou ele como um resgatador, e nós podemos ver em Moisés a figura de Cristo. Cristo, ele veio para nos resgatar. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vemos isso nas Escrituras. E Moisés, ele é uma figura de Cristo, ele é um resgatador. Nós vimos numa das aulas aqui na escola bíblica que Boaz, ele tem essa figura de resgatador, né? O advento ali de Boaz com Ruth, o Senhor quer mostrar que ele é um resgatador, ele é uma figura de Cristo. E Moisés, nessa figura de Cristo, ele se coloca na frente daquele povo, e ele pede para que Deus não destrua aquele povo. E aí Deus, como Moisés agradou o coração de Deus, Deus prontamente ouviu a voz de Moisés, mas deixou ali algumas situações, falou para ele: ora, mas você não vai herdar essa terra, porque você se colocou no lugar, você se fez pecador no lugar deste povo, então você não vai herdar essa nação. Aqueles que saíram do Egito também não vão herdar essa nação, tão somente os seus filhos, a sua descendência. E teve ali 2 homens, Josué e Caleb, que foi fiel à promessa, que não teve esse coração com dificuldade de se curvar. A cervical de Josué e Caleb não era rígida, eles se curvaram, ou seja, eles acreditaram na promessa e eles puderam herdar a terra prometida. Com exceção de Josué e Caleb, os demais que saíram do Egito não puderam herdar a terra prometida. E Deus traz essa mensagem, fala com Moisés: o povo que você está conduzindo, ele levantou um bezerro de ouro, eles estão adorando a outros deuses. E nós podemos ver com isso, com essa narrativa, um dos pontos que nós podemos entender que desagrada o coração de Deus é quando o nosso coração ele tem essa dificuldade de se curvar, de se render à voz de Deus. Então, é um povo, e aí as estatísticas estão mostrando a quantidade de evangélico, de cristão, blá, 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 toda essa situação. Mas a gente vê que é um número expressivo, mas com dificuldade para se curvar diante da voz de Deus. A mensagem que Deus tem para nós hoje é essa advertência, que nós não podemos ser este povo de dura serviço. E aí, prestando atenção nos números que estão mostrando, e eu meditando nessa palavra, o que a gente pode ver? Que aquele povo, o povo de Israel, eles estavam sendo um povo numeroso, ao ponto de ser maior do que a população egípcia. Então você tinha ali um povo numeroso, que era instruído na lei de Deus, e muito bem instruído na lei de Deus. Diferentemente de nós, os judeus, ele é muito bem instruído. A criança, ela já nasce sendo instruída. Então eles eram sim um povo instruído, numeroso, contanto com dificuldade para se curvar à voz de Deus. Então, uma das coisas que desagrada o coração de Deus, uma das coisas, ou melhor dizendo, que provoca ira ao coração de Deus, é quando nós temos essa dificuldade de nos curvar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, quando foram confrontados a se curvar diante de outros deuses, eles foram resistentes. Então, eles não se curvaram diante de outros deuses, porque eles eram pessoas cuja a cervical, ela se inclinava ao Deus dos exércitos. Então, eles não eram um povo de dura serviço quando se tratava do seu Deus,
mas quando se tratava de adorar outros deuses, eles não se curvavam. E ali ele colocou algumas condições, ao ponto de nem se deleitar com as iguarias do rei, porque eles não queriam se contaminar, e muitos aqui conhecem o desfecho da história. Então, um povo de dura cerviz é este povo que ele não se curva diante de Deus. E aí eu não estou falando de pessoas que não têm conhecimento. Tem muita gente que não conhece, não tem a revelação das Escrituras. Essa mensagem é para pessoas que têm a revelação das Escrituras. Contudo, é um povo de dura cerviz. Eu me deparei com uma situação hoje, pessoas que têm a revelação do Evangelho de Cristo, mas não se rende ao Evangelho de Cristo na sua integralidade. E aí, quando senta para discutir, eles falam como crente, eles dão até mensagem profética como crente, mas quando são confrontados a se curvar diante de Deus na sua integralidade, ser um crente que congrega, que compartilha com os irmãos as suas dores, nós aprendemos hoje que nós devemos carregar a carga uns dos outros. No relato da carta aos Gálatas, nós vamos entrar mais a fundo na próxima Manhã com Deus, encerrando a carta aos Gálatas, no capítulo 6, nós vamos falar disso aí, que Deus ele quer que nós sejamos pessoas que carregam a carga uns dos outros. E aí eu me deparei com a situação de pessoas que têm a revelação do Evangelho de Cristo, uma pessoa específica, que tem a revelação do Evangelho de Cristo, mas e fala como crente, ora como crente, mas quando confrontado a se curvar diante de Deus na sua integralidade, ele é resistente, ele é de dura cerviz. Então, uma das coisas, se você está buscando atender à voz de Deus, fazer a vontade de Deus, mas continua tão resistente à voz de Deus, se tratando da sua integralidade, não só um povo que busca Deus numa situação específica, numa situação de extrema urgência, e eu não culpo vocês, eu não culpo a igreja no Brasil por agir assim, porque ela foi instruída, uma boa parte dela foi instruída a aproximar de Deus em situações de emergência, a ter Deus como essa pessoa que vai resolver os seus problemas em uma situação específica. Eu não culpo as pessoas a respeito disso. Trata-se de uma falsa profecia que foi trazida a eles, e eles foram conduzidos dessa maneira. Mas enquanto ministro do Evangelho, eu não posso deixar de alertar de que, mesmo sendo mal instruído, nós precisamos, se tem uma coisa que provoca a ira em Deus, é quando nós não entendemos a sua revelação no que diz respeito à obra redentora dele para nós. A sua obra redentora, ela não consiste em um andar na fé tão somente, mas ela consiste em andar de fé em fé. Então, nós somos pessoas de fé. Muitos de nós somos pessoas de fé. Uma boa parte da igreja hoje, no Brasil, é pessoas de fé. Eles vão à igreja hora e meia, mas quando confrontado a se curvar à vontade de Deus, pastor Washington relatou aqui, que muitos de nós, na quarta-feira, que muitos de nós até fizemos pedidos para Deus, para que Deus manifestasse os dons dele nas nossas vidas. E ele fez isso porque quando você teve um encontro genuíno com Deus, os dons ele já se faz presente na sua vida, porque se o Espírito Santo ele faz morada, logo você tem os dons. O que você precisa é ter um discernimento para que você veja, e aí 1 Coríntios 12 vai mostrar
todos os dons espirituais que Ele tem para nós. Efésios vai nos falar dos dons ministeriais, e aí você precisa pedir o Espírito Santo de discernimento para Ele te mostrar. Mas se você teve um encontro com Cristo, logo você já tem os dons do Espírito Santo. Não tem essa de que você vai ter um encontro com Cristo e lá na frente os dons vão se manifestar. Porque, não é assim, porque a presença do Espírito Santo, porque os atributos do Espírito Santo são os dons. Então, quando o Senhor nos chama para o exercício dos dons, quando o Senhor nos chama para servir a Ele na sua integralidade, nós temos dificuldade de nos curvar. Um povo de dura cerviz é um povo que não se curva à voz de Deus, é um povo que não se curva ao chamado de Deus, são pessoas que não se curvam ao propósito de Deus na sua vida. E isso não só desagrada ao coração de Deus, mas como provoca a ira em Deus. E nós vimos aqui no texto que Deus ele quis acabar com aquele povo. Em Gênesis 6, nós vimos um povo também de dura cerviz, que estava totalmente corrompido. Nós aprendemos hoje na manhã com Deus, as obras da carne, Efésios 5. E tudo, em Gálatas 5, obrigado pastor, Gálatas 5, as obras da carne. E aquele povo em Gênesis 6, todo aqueles itens das obras da carne, eles estavam praticando. Eles não estavam deixando passar nada. E aquilo provocou a ira no coração de Deus, ao ponto dele sentir uma tristeza profunda. Deus não se arrependeu de ter feito o homem, porque se tem uma coisa que Deus não arrependeu, é de ter feito o homem. O homem é a obra primordial do plano de Deus. De todas as coisas que Ele fez, você é uma preciosidade. Então Deus ele não se arrependeu de ter feito você. Então você vai ver no texto que fala que Deus se arrependeu. Nós aprendemos aqui que trata-se de uma tristeza profunda, não esse arrependimento de ter desistido de ter feito o homem, porque Deus ele não desistiu de ter feito o homem. Mas aquele povo em Gênesis 6, eles estavam com o seu coração corrompido, eles não se curvavam diante de Deus. E aí Deus traz uma mensagem louca para um homem chamado Noé. No momento em que não havia essa chuvarada que nós estamos vendo, Deus manda ele construir uma arca. Olha que loucura. Manda ele construir uma arca e falar para o povo consertar a sua vida, não ser mais um povo de dura cerviz, porque haveria um dilúvio. E aí você está numa situação onde não há essa chuvarada, e aí aparece um sujeito com a mensagem de que vai haver um dilúvio, e que aquele povo tem que consertar a vida dele. Obviamente que ele foi chamado de louco, e aquele povo não se curvou a Deus, não se curvou à mensagem de Deus, um povo de dura cerviz. Quando Deus colocou Noé, toda a sua família na arca, e Deus viu que Noé, o coração dele era um coração mole, porque Deus ele nos fez com esse coração mole. Quando nós entendemos a real revelação do Evangelho de Cristo, da obra redentora de Deus nas nossas vidas, é impossível ter um coração duro. E Noé tinha esse coração muito mole. Então, quando ele entrou na arca que veio o dilúvio, o próprio Deus fechou a porta, porque sabia que ele ia abrir e ia falar assim: ó, entra todo mundo. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar assim: isso aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas aí Deus ele cerrou a porta daquele recipiente, e ele não deixou aquele povo de dura cerviz entrar. Quando o nosso coração tem essa dificuldade de curvar diante de Deus, as portas da arca são cerradas para nós. Estava conversando com um rapaz hoje, um conhecido,
de muitos anos, aí você fica muitos anos sem ver, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me contou uma situação que houve com ele. Ele contribui com o pastoreio do pastoreio na igreja que ele congrega, e tinha uma irmã que não gostava dele. A irmã não gostava dele, e começou a caluniar. E ele ficou numa situação estreita dentro daquela congregação, ao ponto de tomar a decisão de sair daquela congregação, ele e a esposa dele. E aí, teve uma situação que Deus falou para ele: olha, você precisa ir lá e orar com aquela irmã. E aí, quando ele chegou e falou para a esposa dele falou: você está louco? A mulher denegriu a nossa imagem, acabou com a nossa reputação, a gente vai lá. Ele falou assim: olha, Deus está falando para a gente ir lá, e outra, Ele está falando para nós levar uma cesta básica lá. E aí ele ouviu a voz de Deus, colocou a cesta no carro, e chegou lá e falou assim: irmã, eu vim aqui orar com você. Chegou lá o marido, que não era marido, estava desviado. Marido que não era marido, porque eles não tinham a sua relação conjugal oficializada, mas era marido e mulher, vivia como marido e mulher, mas ele não tinha oficializado essa situação. E quando chegou lá, ela assustou, diz ele que ela assustou, e aí, mas o marido veio e abriu a porta, desviado, falou: não, pode entrar. E eles entraram e oraram com eles ali, né? Por um momento, ele relatando para mim, que eles oraram com eles ali, até o ponto que eles foram embora. E aí o marido conduziu eles até a porta, a mulher não ficou lá na casa dela lá. Eu acredito que ela estava com muita vergonha, né? E então, quando chegou lá no portão, ele falou assim: olha, irmão, Deus ele mandou trazer algo para você, e eu queria saber se você aceita. Ele falou assim, aí o homem falou: claro, aceito sim. E aí ele abriu o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, que ele foi dar a cesta para ele, o homem começou a chorar. A mulher, quando viu aquela situação de longe, ela também começou a chorar, porque ele estava vivendo uma escassez muito grande de alimento. Ele relatou para ele: olha, nós não temos nada para comer dentro de casa. Então, quando o nosso coração ele tem essa dificuldade, ele é resistente ao Espírito Santo, ele é resistente à voz do Espírito Santo, as portas são fechadas para nós. Não é Deus que fecha as portas, mas é nós que fechamos, com a nossa dureza de coração, com a nossa dificuldade de curvar a voz de Deus. Então as portas se fecham para nós. E aí, terminou aquele episódio, eles foram para casa, dizendo que 5 anos depois, ele saiu daquela congregação, dizendo que 5 anos depois ele encontrou com essa mulher no monte. Encontrou com essa mulher no monte, e ela começou a relatar os feitos de Deus. Ela falou assim: ora, a situação de escassez de alimento não era só aquela situação isolada. E aí a mulher relatando para ele: eu tinha. E aí, depois de já ter tido um concerto com Deus, obviamente, né, ela saiu desse estado de dura serviço, entregou a sua vida para Deus. O marido se converteu, virou diácono na congregação que ele escolheu servir ao Senhor. E ela falou assim: olha, naquele momento, naquele dia que você foi lá em casa, eu estava com uma hemorragia que ela não parava de sangrar. E além de estar nessa situação, fedia muito, ao ponto de nem eu conseguir o odor, que era muito forte. Depois daquele dia, o Senhor estancou esse sangramento, a minha saúde foi restabelecida. E aí ele começou a contar os relatos que Deus fez na família. A família foi restabelecida. Mas para que houvesse esse restabelecimento dentro daquela casa, o coração precisou se curvar à voz de Deus. Então, essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje. Que nós não sejamos esse povo de dura serviço.
quando o Senhor trazer a sua voz, trazer as suas ordenanças também. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, você vê que o Senhor Jesus, ele tem ordenança para a igreja. O Sermão do Monte, ele traça ali muita coisa. E nós precisamos sim nos curvar à sua voz. A igreja brasileira hoje precisa urgentemente curvar. Eu fiz uma postagem esses dias de uma cantora, ela trazendo um relato. Não é Deus e algo mais, mas é Deus. Então nós estamos caminhando para uma situação, o pastor Osh falou aqui no início, que os tempos estão tão difíceis. Nós estamos caminhando numa situação, se nós estivermos com essa conduta de Deus e algo mais, nós estamos enrolados. Porque está chegando uma situação que Deus ele precisa ser essencial na nossa vida, porque o algo mais não vai ter mais essa relevância. Então precisa ser Deus, essencialmente Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Uma das coisas que Moisés ele traz ao entendimento daquele povo é para que eles lembrassem o que o Senhor fez, porque eles estavam esquecendo, eles tinham esquecido o que o Senhor fez, dos livramentos que Ele deu, do sustento que Ele trouxe em meio ao nada. Trouxe cordonizes, pão. O povo foi alimentado em momentos essenciais. E eles estavam esquecendo dos feitos de Deus. Eles passaram diante de um mar em seco. Deus abriu o mar para que o povo passasse. Então os feitos de Deus eram muito, muito evidentes para aquele povo, mas eles estavam esquecendo dos feitos de Deus. Então, não importa a situação que você venha vivenciar na nação nos dias de hoje, seja para lá, seja para cá, não importa a situação, a voz de Deus hoje para a igreja brasileira: não seja um povo de dura serviço. A voz do Senhor hoje para a igreja Braços do Pai, reunida neste lugar, nesse dia 9/10/2022, não seja um povo de dura serviço. Amém? Que o Senhor continue te enriquecendo com conhecimento, com esclarecimento das Escrituras. Ao se deparar com essas instruções, não demore em curvar o seu coração. Vamos ler lá. Eu falei que nós estava terminando, mas vamos lá ler Gálatas 1:6. Quando um pregador fala que está terminando e ele não termina, não quer dizer que ele está mentindo, não, porque a mensagem vem à mente, e ele não pode descer do púlpito sem trazer a revelação de Deus para a igreja. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. O que estava acontecendo nesse momento? O povo, Paulo, ele tinha passado por aquele lugar, é uma região de várias igrejas, região da Galácia. Quem veio à escola está com a mente bem fresca, porque nós falamos muito a esse respeito. Era um grupo de várias igrejas, que Paulo tinha pregado o evangelho ali num período curto, não tinha muito tempo. Os estudiosos vão dar uma previsão aproximada de 4 a 5 anos que ele tinha trazido a revelação do evangelho de Cristo ali. E passado esse período, o povo ele ouviu falar de que o povo estava desviando do evangelho que ele tinha pregado.
e ele fica assustado. Então ele escreve essa carta àquelas igrejas, e ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa. Ou seja, num curto prazo, vocês já estão deixando o verdadeiro evangelho e estão indo para outro evangelho, para um outro entendimento da revelação que Deus trouxe para vocês. Então ele fala: admira-me que tão depressa estejais passando para o outro evangelho. E aí ele discorre e fala que não é o verdadeiro evangelho, mas é um evangelho fora da revelação de Deus. Então, e muitas das vezes, tão depressa, nós nos pendemos para umas circunstâncias a qual nós não nos curvamos na integralidade ao evangelho de Cristo para nós. Então ele falou: admira-me que tão depressa. E aí nós podemos ver situações em que parece que nós esquecemos os feitos de Deus, e tão depressa nós nos deparamos igual esse povo, com uma dura cerviz. Nós não curvamos diante do verdadeiro evangelho. E ele fala: admira-me que tão depressa vocês têm passado para um entendimento errado das Escrituras. Então ele fala desse povo de dura cerviz. Eu li Atos 7,51, que Estevão, antes de morrer, ele lembra aquele povo que desde os seus pais eles tinham essa dificuldade de se curvar diante de Deus. Então essa é a mensagem de Deus para a igreja reunida aqui nesse endereço hoje, e também por toda essa nação. Não seja um povo de dura cerviz. Quando se deparar com a voz de Deus, quando se deparar com a revelação de Deus, quando você se deparar com Deus dizendo para você que você precisa exercer os dons que Ele te deu. Se você tem o Espírito Santo, você tem dom sim. E aí você abre lá 1 Coríntios 12, você vai ver a relação dos dons do Espírito. E você precisa exercer os seus dons. Pastor Walsh falou aqui quarta-feira. Nós não podemos negligenciar o chamado de Deus para a nossa vida. Então, espalhe essa revelação das Escrituras que Deus trouxe para você, só para todo mundo. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te enriquecendo com a revelação das Escrituras. E quando se deparar com ela, não seja tímido para se curvar diante da voz de Deus. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Depois de receber uma palavra tão maravilhosa como essa, eu creio que não tem como nós sairmos daqui sem colocar a nossa cabeça em um travesseiro, ou seja, que foi refletir. Eu entendo que é impossível. Deus, ele tem várias formas de falar, e Deus tem falado de uma forma tão clara. Deus tem mostrado as coisas tão claras para todo mundo, porque só não enxerga quem não quer, só não acredita, só continua com o coração duro quem quer. Só continua de dura cerviz, de não se prostrar, de não se dobrar diante de Cristo, diante do poder de Deus, aquele que quer, irmão, porque é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Deus não obrigou aquele povo a se curvar diante dele. Ele falava: olha, vocês precisam se curvar, mas Ele não obrigou ninguém, Ele não forçou ninguém a nada. Mas consequências nós temos quando nós nos curvamos ou quando nós não curvamos. Às vezes você tem vivido situações na sua vida, às vezes você tem passado por coisas na sua vida, igual ele relatou aqui, o testemunho que o amigo dele contou a ele. Por que aquela mulher estava passando por aquela situação? Porque ela não se dobrava, porque ela não reconhecia. Mas olha o amor e a misericórdia de Deus, quando fala que o amor é incondicional e a misericórdia dele se renova. Ela teve a oportunidade, assim como todos nós que estamos aqui, todos, do maior ao menor, o que está atento, o que está desatento, e recebeu aqui hoje uma palavra de instrução e de direção para a sua vida. Aí cabe cada um de nós refletir se nós vamos continuar de dura cerviz ou não. Fato é, desde lá do passado as pessoas existiam de dura cerviz, nos dias de hoje também, mas o que vai mudar é aquele que
Salmos 51:17, se eu não me engano, né? Que Deus jamais rejeita. É um coração quebrantado e contrito. Salmos 51:17. Então se dobre diante do Senhor, faça essa escolha. Porque às vezes tem muitas coisas na sua vida que está empatada, está empacada, que você não está vivendo, porque infelizmente nós temos andado no caminho da desobediência. Temos feito para nós vários deuses, várias formas, e o que o Melk disse aqui: queremos Deus e algo mais, sendo que Ele é suficiente para tudo na nossa vida. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Muito obrigado por essa palavra a qual o Senhor trouxe para cada um de nós. Eu entendo, ó Deus, que foi algo que veio direto do trono do Senhor, para nos instruir e direcionar. Mas uma coisa é certa, Pai, que o Senhor não toma decisão para ninguém. O Senhor não obriga ninguém a tomar uma decisão. Todos nós que devemos avaliar, devemos examinar e assim tomarmos a decisão a qual queremos seguir. E sabemos, ó Deus, que quando nós escolhemos nos dobrar, reconhecer quem o Senhor é, e nós temos motivos de sobra para sim reconhecer e nos dobrar diante de Ti, porque o que daremos nós pelos benefícios que o Senhor faz para cada um de nós? O que daremos nós, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo cuidado, pela fidelidade, pela provisão? Então, ó Pai, eu creio que nós temos motivos de sobra para reconhecer e nos dobrar diante do Senhor. Mas o Senhor não nos obriga a fazer tal. O Senhor não nos obriga, Pai, a nos dobrar diante de Ti. Mas que cada um de nós venhamos ter aqui, ó Pai, nessa noite, uma reflexão. Que ao voltarmos para a nossa casa, para os nossos lares, possamos, ó Pai, ruminar essa palavra. Possamos, ó Deus, examinar sim o mais profundo e chegar a uma conclusão. Se nós estamos nos dobrando diante do Senhor ou se nós não estamos. Então que eu te peço, ó Deus, que cada um aqui dos teus filhos, que nessa noite recebeu essa palavra, que foi mais uma vez, ó Pai, um alerta, mais uma vez uma direção para as nossas vidas, e que cada um aqui possa tomar a sua decisão e fazer a escolha a qual eles chegarem à conclusão. Fazendo assim, ó Deus, eu quero te agradecer aqui pela vida do Melk, pela entrega, pela disposição de vir até aqui, ó Pai, e trazer tudo aquilo quanto o Senhor o revelou para a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém.